Fala rapaziada, Matheus Cipriano aqui, sejam bem-vindos ao meu canal e eu quero começar esse vídeo te fazendo o seguinte questionamento. Se a gente voltasse 10 anos no passado, uma década, lá em 2012, qual seria o investimento que nos daria o maior retorno? Será que seria investimento no mercado de ações do Brasil? Será que seria investimentos no CDI, na renda fixa, na taxa Selic, em títulos atrelados à inflação? Será que se eu tivesse comprado dólar seria melhor ou se eu tivesse investido no mercado americano? Eu faço esse questionamento porque quando a gente vai começar a investir ou até quando a gente já tem um tempo como investidor, a gente começa a se questionar, né? Poxa, aonde será que eu invisto meu dinheiro? De um lado a gente tem os Estados Unidos, a maior economia do mundo, onde as empresas já são muito grandes, né? Onde a moeda também é muito forte e teoricamente a rentabilidade do mercado americano teria que ser menor do que a rentabilidade do mercado brasileiro, pelo fato do Brasil ser um país emergente. Então será que não faz sentido eu concentrar os meus investimentos aqui no Brasil? O que é melhor? Qual é a melhor estratégia de investimentos? E eu resolvi fazer esse vídeo para responder essas questões e mostrar para vocês com dados qual seria o melhor investimento baseado nessa última década, né? Baseado nesses últimos 10 anos, e isso pode nortear a sua estratégia de investimentos para os próximos 10, 20 ou 30 anos. Então, sem mais enrolação, vamos começar logo esse vídeo. Essa tabela que eu estou mostrando para vocês aqui, ela mostra claramente que investimento no S&P 500 foi o melhor investimento que a gente poderia ter feito nessa última década, né? Com um retorno de 704% seguido de um outro melhor investimento que foi o dólar, com um retorno de 153%. Então, se eu tivesse investido apenas em dólar, se eu tivesse comprado dólar e colocado esse dólar embaixo do meu colchão, seria o segundo melhor investimento. Depois a gente tem aí o CDI, o Índice de Renda Fixa do Brasil, ele acabou batendo o desempenho do mercado de ações do Brasil. Essa é uma estatística que me assusta, tá? Um país onde a renda fixa ela rende mais do que o mercado acionário, a gente tem que se preocupar com isso. O CDI rendeu 129% nesses últimos 10 anos, o Ibovespa rendeu 101% nesses últimos 10 anos e o IPCA, que é o índice de inflação oficial do Brasil, ele teve uma performance de 80%. Então, isso é bem preocupante, por quê? Porque quando a gente pensa em investimentos, quando a gente pensa em retorno, a gente tem que pensar não nesse retorno nominal, a gente tem que pensar no retorno real. E qual seria o retorno real? Seria a gente pegar o retorno nominal, por exemplo, aqui do Ibovespa, que foi 101%, eu vou arredondar para 100%, porque eu sou péssimo em matemática, 100% retorno do Ibovespa, e aí eu vou subtrair a performance da inflação desse mesmo período, porque a inflação ela mede a evolução dos preços ao longo do tempo, né? Então, se a inflação está aumentando, eu estou perdendo poder de compra, então eu preciso ajustar o meu investimento pela inflação. E aí eu pego e retiro 80% que foi a performance da inflação. Então a gente chega numa taxa de retorno real do mercado de ações do Brasil de apenas 20% nesses últimos 10 anos. Isso é muito pouco quando se trata de investimentos. Quando a gente olha para o S&P 500, por exemplo, um retorno de 704%. Isso porque a gente está investindo nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos e também isso leva em conta a valorização do dólar em relação ao real. Então, por isso que é uma valorização tão expressiva. Além disso, o retorno real no mercado americano ele também é muito superior. Por quê? Nos Estados Unidos, a inflação ela é uma inflação que é muito menor, tem uma média muito menor de inflação do que no Brasil. Então, a taxa de retorno real no mercado americano também acaba sendo muito melhor do que no Brasil. Então, a gente já sabe que investir nos Estados Unidos, pelo menos nessa última década, foi melhor do que investir no Brasil. E tendo conhecimento desse dado, a gente já quebra aquele pensamento que investir no Brasil daria um retorno melhor do que investir no mercado americano, né? Por quê? Porque o Brasil é um país menor, o Brasil é um país emergente, o mercado é menos desenvolvido, as empresas são menores, então teoricamente elas vão ter um retorno maior. A gente viu que isso não é verdade, beleza? Então o mercado americano ele teve uma rentabilidade muito superior. Beleza. Top, massa, já tô ligado que investir no mercado americano é melhor, mas existem algumas estratégias de investimento diferentes. Qual é a melhor estratégia de investimento? Existem inúmeras e aqui eu vou listar as principais e as estratégias que eu acredito que faz o maior sentido para você investidor. Seja você um investidor iniciante, investidor intermediário ou até um investidor avançado, tá? Muitos investidores profissionais, eles adotam essas estratégias que eu vou falar nesse vídeo aqui. A melhor estratégia, sem sombra de dúvida,
dúvida é fazer o stock picking. O stock picking é quando você senta a bunda na cadeira e você faz uma análise profunda das ações que você vai escolher para sua carteira de investimento. Então você vai precisar estudar os documentos da empresa, você vai precisar entender como a empresa ganha dinheiro, o seu perfil de dívida, quais os investimentos que a empresa está fazendo, quem são os seus executivos, são executivos que têm ações da própria companhia, como está sendo a divulgação de resultado trimestral dessa empresa, será que ela está apresentando resultados crescentes, está diminuindo, se tem algum caso de corrupção no passado, algum escândalo muito grave que teve no passado da empresa. Então a gente precisa ter conhecimento de tudo isso, além também da gente precisar ter um conhecimento de base em contabilidade para poder analisar os números financeiros da empresa. Então é uma tarefa difícil, é uma tarefa que leva tempo, muito tempo. Você vai precisar acompanhar a divulgação de resultados das empresas pelo menos a cada um ano, que eu considero razoável. A situação de uma empresa ela não muda de um trimestre para o outro, né? Ela acaba mudando mais no médio e longo prazo, então um ano para você revisar a sua tese de investimento é aceitável, mas você vai precisar gastar um bom tempo inicial para conhecer tudo em relação à empresa. Depois que você faz essa análise inicial, você apenas alimenta as informações na sua cabeça, acompanhando os resultados da empresa, tá? Mas isso leva muito tempo. E talvez não, com certeza, o maior exemplo que a gente tem disso no Brasil é o lendário investidor Luiz Barsi. O Luiz Barsi, ele basicamente é um cara que trabalhou a sua vida toda de forma honesta, ele, pelo que eu sei, ele nunca teve um grande negócio, ele nunca foi um mega empreendedor, ele só trabalhou ali duro, teve mais de um trabalho, foi investindo praticamente todos os meses ali, seguindo uma estratégia de investimento muito bem definida, que é comprar ótimas empresas a bons preços, empresas que pagam bons dividendos no momento atual ou que podem pagar bons dividendos no futuro, né? Quando as suas teses de investimento, quando seus projetos de investimento eles já estiverem dando retorno. Então, essa é a estratégia do Luiz Barsi. E essa estratégia ela se mostrou muito bem sucedida porque atualmente o Luiz Barsi ele é multibilionário e basicamente a gente tem que olhar para as pessoas que tiveram sucesso. E o stock picking então é a melhor forma, a melhor estratégia para você ter uma carteira de investimentos bem sucedida, podendo inclusive ficar milionário ou até bilionário se você começar muito cedo e se você também contar com sorte, né? A sorte ela é um aliado do investidor porque às vezes a gente acaba encontrando uma ação que a gente sabe que ela é uma boa ação, só que acontece alguma coisa com ela, a gestão é uma gestão excelente ou ela descobre uma nova tecnologia, isso muda completamente o cenário da empresa e ela decola, né? Ela tem ótimos resultados. Um exemplo disso basicamente foi Apple, Tesla, no Brasil a gente tem Magazine Luiza, um exemplo da carteira do Luiz Barsi que foi a Unipar. Então são várias empresas que tiveram esse excelente retorno no longo prazo, então o stock picking ele nos dá essa possibilidade de contar com a sorte, né? Contar ali com as megas valorizações que algumas ações elas podem ter. Então stock picking, melhor estratégia de investimento. Porém, se você não quer dedicar um bom tempo estudando sobre investimento, fazendo análise de empresas, você ainda pode utilizar essa estratégia de stock picking, né, de algumas formas diferentes. Eu vou citar aqui duas das melhores formas de você fazer isso, que é terceirizando a tomada de decisão em relação aos investimentos que você vai escolher para sua carteira. Como que a gente faz isso? Investindo através de fundos de investimento. Existe o mercado de fundo de investimento tradicional, onde você vai ter uma equipe mega especializada com gestor, analistas, administradores, que são pessoas responsáveis por fazer a seleção desses melhores investimentos e cobrar uma taxa dos investidores para fazer esse serviço. E aí, se eu quero investir nesse fundo, eu deposito um dinheiro na conta do fundo e o fundo vai fazer os investimentos para mim. Porém, essa não é a melhor estratégia porque, infelizmente, segundo os dados da Spaiva, ela mostrou que cerca de 88% dos fundos de investimento em ação nesses últimos 10 anos, eles tiveram uma rentabilidade abaixo do índice de referência, abaixo da média de mercado. E essa é uma estatística muito triste, por quê? Porque eu já falei sobre isso diversas vezes, se você me acompanha no Instagram, você sabe que eu falo sobre isso com uma frequência muito grande. Se você não me acompanha, segue aqui o meu Instagram, que é... Tá do lado certo isso? Vai estar em alguns lados aqui o meu Instagram, me segue lá, porque eu sempre estou falando de investimentos lá. Eu abordo sempre esse assunto, né? Os gestores de investimento profissional nem sempre eles são a melhor
estratégia para você investir o seu dinheiro, porque da mesma forma que é extremamente difícil você encontrar a ação ou algumas ações que serão bem-sucedidas, que vão performar acima da média de mercado, é extremamente difícil você encontrar um bom gestor, um bom fundo de investimento que ele vai rentabilizar acima da média de mercado. E a prova disso é essa estatística que a Spaiva levantou. Isso é muito triste. Então, na grande maioria das vezes, não é bom você investir através de fundos de investimento, porque você vai pagar altas taxas para ter um retorno medíocre ou abaixo da média. Então, essa não é a melhor opção, mas ainda assim existem excelentes gestores por aí. Você só tem que procurar com muito mais calma. E uma outra forma de você terceirizar essa tomada de decisão em relação aos seus investimentos é investir através de ETFs. Eu já fiz aqui, acho que uns 2 ou 3 vídeos falando de ETF. Eu vou colocar o card aqui, caso você não saiba o que é um ETF. Você depois desse vídeo assiste e entende um pouquinho sobre ETF, porque é uma excelente estratégia de investimentos. Eu acredito que é a melhor estratégia, tanto para investidores iniciantes, intermediários, avançados, profissionais. É uma estratégia muito boa que muitos profissionais utilizam na sua estratégia de investimento, aonde você vai basicamente investir de uma forma passiva, né? Vamos pensar que existe um ETF que investe nas mesmas empresas do índice Ibovespa. Então a sua variação vai ser a mesma variação do índice Ibovespa, vai ser idêntica. Você está diversificando já o seu patrimônio em, sei lá, 70, 80 empresas, né? Eu não sei qual que é a composição do Ibovespa hoje. Porém, existem uma infinidade de ETFs disponíveis no mercado que você pode basicamente investir nos Estados Unidos, você pode investir na China, na Europa, você pode investir em small caps. Enfim, existem inúmeras opções de investimento e você basta escolher uma. Porém, na grande maioria das vezes, é sempre um trade-off. O que seria isso? Você não vai conseguir selecionar as ações que vai compor a carteira do fundo de investimento ou do ETF. Por quê? Porque, primeiro que no fundo de investimento, quem está tomando a decisão não é você, é o gestor. Então, ele vai ser a pessoa responsável por escolher as ações que vai compor. Você não vai conseguir dar pitaco, você não vai conseguir escolher qual ação ele vai retirar ou vai incluir na carteira. Da mesma forma, os ETFs também, como eles são uma carteira fechada que acompanha um índice de referência, você não vai conseguir excluir uma ação ou adicionar uma ação nova. Então, é sempre um trade-off onde você vai ter que comprar aquela cesta de ações que já está pré-determinada. Porém, existe uma alternativa para isso. Ou melhor dizendo, uma adaptação que eu considero aí uma das melhores formas de você investir, que seria você destinar qual seria a porcentagem do seu patrimônio que vai ser destinada a ações, uma que vai ser destinada à renda fixa, você balancear isso na sua carteira de investimentos, digamos que 50% é renda fixa, 50% é renda variável. Nessa parte de renda variável, o que você vai fazer? Você vai colocar aí talvez uns 40% em ETFs, sei lá, S&P 500, índice do mercado americano, ou qualquer ETF que você quiser, ou mais de um ETF, e aí, não sei, 5, 10% do patrimônio destinado à renda variável, você vai pegar e selecionar algumas ações para tentar contar com essa sorte de você encontrar excelentes empresas que hoje são empresas pequenas, mas que daqui a 10, 20, 30 anos elas podem crescer absurdamente, né? A gente tem exemplos no mercado de empresas que valiam R$ 1 bilhão, R$ 1 bilhão, e hoje essas empresas valem 40, 50, 60 bilhões, então é uma valorização muito grande. Se você encontrar uma empresa que tem uma valorização dessa ao longo do tempo, ao longo de 30 anos, e dependendo do quanto você investiu nessa empresa, você pode mudar o seu jogo, você pode ficar milionário, dependendo do tamanho da sua posição, até ficar bilionário. E quando eu fiz o roteiro desse vídeo, eu reafirmei a minha tese de investimento, onde grande parte do meu patrimônio está fora do Brasil, deve estar fora do Brasil. Ainda invisto no Brasil, existem excelentes empresas no Brasil, mas a seleção que eu faço nas ações que eu invisto é uma seleção muito criteriosa, eu gasto muito tempo analisando uma ação, e se ela não é uma boa ação eu descarto ela, vou para uma outra opção. E isso está me garantindo contar com a sorte, tá? Então a minha estratégia hoje ela é baseada aí em ter grande parte dos meus investimentos dolarizados e também aqui em libra esterlina, porque eu moro no Reino Unido, e ter uma parte do meu patrimônio também alocado ao Brasil. E para eu saber que você assistiu o vídeo até aqui, comente aqui embaixo a palavra luz. Eu sou Matheus Cipriano, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, tamo junto, valeu e até mais.